Você já percebeu como o corpo entrega segredos que a boca jamais confessaria? Antes que qualquer palavra seja dita, há sinais quase invisíveis que escapam. Um olhar que se prolonga mais do que deveria. Uma respiração acelerada no silêncio. Um toque involuntário que denuncia a intensidade escondida. São reações involuntárias, impossíveis de controlar, que revelam quando o desejo ainda pulsa em segredo. Mesmo que a mente tente calar e a boca insista em negar, o corpo se rebela e mostra a verdade que insiste em permanecer viva. Um detalhe simples, como o corpo que se inclina para mais perto, o brilho repentino no olhar, o arrepio que surge sem razão aparente, tudo entrega. A carne vibra com a memória do desejo, e essa vibração não se apaga facilmente. O corpo é o maior traidor das emoções, sempre revelando aquilo que ninguém ousa admitir. E é nesse choque entre razão e instinto que mora o mistério. O desejo se manifesta em gestos mínimos, na força de um silêncio carregado, no calor invisível que envolve duas pessoas quando ainda existe algo entre elas. É como se o corpo gritasse por meio de sinais que a consciência tenta esconder. E neste vídeo, eu vou te mostrar como reconhecer essas reações que revelam o que nunca foi dito em voz alta. Existe algo no olhar que jamais pode ser escondido, por mais que a pessoa tente. Quando o desejo ainda vive, os olhos se tornam cúmplices da alma e traem qualquer máscara de indiferença. Eles não apenas observam, mas percorrem cada detalhe com atenção. Retornam sem querer quando acreditam que ninguém está vendo. É um magnetismo silencioso, impossível de ser explicado pela lógica. O corpo até tenta disfarçar, mas é no olhar que a chama se revela. Esse olhar nunca é neutro, nunca é inocente. Ele carrega intensidade, revela a fragilidade, entrega sentimentos que a boca jamais ousaria pronunciar. Você sente o peso dele na pele, como se fosse um toque invisível que queima e arrepia ao mesmo tempo. É nesse instante que tudo fica claro. Não importa quantas barreiras alguém levante, quando os olhos insistem em procurar, é porque existe fogo escondido. O desejo escapa em cada segundo de contato visual e não há como apagar. Mais do que um gesto passageiro, o olhar se transforma em confissão silenciosa, quase impossível de controlar. É através dele que a verdade explode, que o corpo se rebela contra qualquer tentativa de negar. Não há como enganar. Os olhos encontram, seguram, atravessam, dizendo sem palavras tudo aquilo que ainda está guardado. Quando isso acontece, você não precisa de provas ou explicações, porque esse detalhe basta para confirmar que o desejo continua vivo, pulsando forte. Quando o desejo ainda vive, o corpo encontra maneiras de se aproximar, mesmo que de forma quase imperceptível. Um toque leve no braço, a mão que roça por acaso, o ombro que encosta sem querer, nada disso acontece por simples coincidência. São movimentos instintivos, reações involuntárias que revelam uma necessidade de contato. O corpo busca sentir a presença do outro, mesmo quando a mente tenta impor distância. Esse toque desperta sensações imediatas, cria uma eletricidade invisível que percorre a pele. É como se cada célula reagisse ao contato, denunciando o quanto aquele momento importa. O detalhe é que a pessoa nem sempre percebe que está revelando mais do que gostaria. Ela acredita estar no controle, mas a verdade é que a mão que toca, o corpo que se aproxima, são confissões silenciosas de que o desejo continua vivo. E é justamente essa espontaneidade que torna o toque tão revelador. Diferente das palavras ensaiadas, o corpo não planeja, apenas reage. Um simples encostar pode significar muito mais do que 1000 declarações. É ali que o segredo escapa, que o instinto fala mais alto, que o coração se expõe sem querer. O toque involuntário é a prova de que, mesmo tentando esconder, ainda existe algo queimando forte por dentro. Quando existe desejo, a proximidade fala mais alto que qualquer palavra. É no modo como alguém se aproxima e permanece por perto sem razão aparente que o corpo denuncia o segredo.
A pessoa cria desculpas para estar ao lado, encontra maneiras sutis de reduzir a distância. Mesmo sem toque, há uma energia que vibra no ar, uma presença que pesa e revela silenciosamente que ainda existe algo queimando forte. Essa aproximação não é apenas física, mas também emocional. Você sente o ambiente mudar quando ela chega. O ar se torna mais denso, a respiração fica irregular, o silêncio passa a ter um peso diferente. É como se cada centímetro a menos entre os corpos fosse uma confissão não dita, uma verdade escancarada. Essa intensidade não nasce da razão, mas do instinto. O corpo se inclina, vibra e revela a chama escondida que não morre. O mais revelador é que essa proximidade nunca acontece por acaso. Ela é intencional, mesmo que inconsciente. O corpo escolhe estar próximo. Encontra sempre um motivo para dividir o mesmo espaço, criando um campo invisível que conecta duas presenças. Dentro desse campo, tudo se amplifica. Um gesto simples parece mais íntimo. Um olhar se transforma em segredo. Só quem ainda deseja procura maneiras de permanecer ao lado, em silêncio. A respiração é um dos sinais mais claros de que o desejo ainda está vivo. Quando a pessoa está diante de quem mexe com suas emoções, o ritmo muda sem aviso. O ar entra apressado, o peito sobe e desce com mais intensidade, como se cada inspiração carregasse uma confissão silenciosa. É impossível disfarçar. O corpo responde sozinho, revelando em pequenos gestos aquilo que a mente insiste em esconder. Esse detalhe é traiçoeiro, porque não se controla. Basta um olhar profundo, uma aproximação inesperada, para que o fôlego vacile. É nesse instante que a respiração denuncia o que não pode ser dito. A ansiedade da presença, o calor do desejo, a entrega de sentimentos que ainda não morreram. Cada pausa prolongada, cada suspiro pesado, é como uma janela aberta para o íntimo. O corpo fala, mesmo quando os lábios se calam. O mais intrigante é como a respiração muda o ambiente inteiro. Ela cria tensão, preenche o ar de intensidade, conecta dois corpos em silêncio absoluto. Você sente que algo está acontecendo, mesmo que ninguém confesse. O compasso irregular, o prender da respiração, a falta momentânea de ar, tudo entrega a verdade. O desejo continua ali, escondido, mas pulsando forte. E o corpo revela isso em cada movimento involuntário. O desejo se revela em movimentos quase imperceptíveis, e um dos mais claros é a inclinação do corpo. Quando alguém ainda sente, inconscientemente busca aproximar-se, mesmo em situações simples. É o tronco que se projeta para frente, o ombro que se vira, o corpo que encontra uma forma de reduzir a distância. Esses gestos não são planejados, eles nascem do instinto, da necessidade de estar mais perto. O curioso é que essa inclinação pode acontecer em conversas casuais, em ambientes públicos, ou até em meio ao silêncio. Não importa o contexto, o corpo sempre procura alinhar-se com aquilo que deseja. É como se houvesse um ímã invisível puxando para o centro da conexão. Mesmo quando a mente tenta manter distância, o corpo trai, revelando em sua postura que a atração não foi apagada. Esse detalhe é poderoso porque não depende de palavras, e nem mesmo da consciência. É automático, puro reflexo da intensidade emocional que ainda existe. Cada inclinação, cada aproximação, é uma confissão disfarçada. O corpo busca, insiste, encontra formas de se entregar, mesmo que por breves segundos. E é nesse gesto, tão sutil e tão marcante, que fica evidente. Ainda existe desejo queimando dentro da pessoa. Quando o desejo ainda existe, até o silêncio ganha voz. Não é apenas ausência de palavras, mas uma pausa densa que parece gritar por dentro. Dois corpos próximos, sem dizer nada, podem transmitir mais do que um longo diálogo. O silêncio se torna um espaço onde a respiração fala. O olhar pesa, e a energia revela aquilo que ambos tentam negar. É nesse vazio sonoro que o corpo mais se entrega.
Esse tipo de silêncio nunca é confortável, mas também não é vazio. Ele pulsa de tensão, deixa o coração acelerar e o corpo inquieto. Você percebe no jeito como a pessoa desvia o olhar, mexe as mãos ou prende o ar por alguns segundos. São sinais claros de que algo a atravessa, de que sentimentos ocultos ainda habitam o espaço entre vocês. O silêncio, nesse caso, se torna prova de desejo reprimido. O mais intrigante é como esse silêncio cria um campo magnético invisível. Nada é dito, mas tudo é sentido. Ele conecta, prende e aproxima, ao mesmo tempo em que tenta afastar. É um jogo entre controle e entrega, onde o corpo sempre perde, porque mesmo sem palavras o silêncio é carregado de verdades. E quando ele acontece entre duas pessoas, é a certeza de que ainda existe desejo vivo, queimando em segredo. Quando o desejo ainda existe, o corpo se trai até nos pequenos detalhes, e o sorriso é um deles. Não é aquele sorriso educado ou forçado, mas um gesto que surge de repente, como se fosse impossível segurar. Ele aparece diante de uma lembrança, de uma troca de olhares, ou simplesmente pela presença do outro. É um reflexo involuntário que entrega o quanto aquela conexão ainda mexe por dentro. Esse sorriso não é qualquer expressão. Ele vem acompanhado de brilho nos olhos, de um leve rubor no rosto, de uma energia que muda o ambiente. Mesmo quando a pessoa tenta manter seriedade, basta um instante para que os lábios revelem o que o coração guarda. Esse gesto espontâneo é como uma confissão silenciosa, um sinal claro de que a chama do desejo continua acesa. O corpo fala, e o sorriso é sua voz mais doce. O mais marcante é que esse sorriso não depende de palavras, mas carrega uma força enorme. Ele desarma, aproxima, quebra barreiras que pareciam intransponíveis. É a prova de que, por trás da fachada de controle, existe emoção viva. E cada vez que esse sorriso escapa, ele deixa claro: não importa quanto tempo tenha passado ou quantas máscaras sejam usadas, o desejo ainda está ali, resistindo e pedindo para ser notado. Quando o desejo ainda existe, a voz se torna uma das maiores denunciantes. Por mais que a pessoa tente soar firme, sempre há uma falha sutil. O tom que treme, a palavra que se perde, a pausa longa demais. O corpo fala através da voz, e ela não consegue mentir. Cada vacilo revela a intensidade do que está guardado, mostrando que o coração ainda pulsa mais forte diante daquela presença. Essa oscilação não é simples nervosismo. É o corpo reagindo ao impacto emocional que a pessoa provoca. A garganta seca, a respiração se mistura às palavras, e a voz se torna confissão involuntária. Mesmo que os lábios insistam em dizer o contrário, o som carrega uma verdade impossível de disfarçar. É como se cada frase viesse impregnada de sentimentos ocultos, expondo o que a mente tenta esconder. E o mais revelador é que esse detalhe passa despercebido para quem fala, mas não para quem escuta. A leve mudança no tom, o riso contido, a pausa carregada de emoção, tudo isso forma uma melodia secreta que entrega o desejo ainda vivo. A voz, por mais treinada que seja, acaba sendo um reflexo do coração, e quando vacila, mostra com clareza que a chama ainda não se apagou. O arrepio é um dos sinais mais sinceros que o corpo pode entregar. Ele surge sem aviso, como uma reação instantânea ao toque, à proximidade ou até mesmo a um simples olhar. É o corpo revelando que algo profundo foi despertado. Esse detalhe não pode ser fingido, não pode ser controlado. Quando os pelos se erguem e a pele se arrepia, é a confissão muda de que o desejo continua vivo. O corpo fala, mesmo quando os lábios se calam. Ele entrega segredos em olhares, toques, silêncios e gestos que parecem pequenos, mas carregam a força de uma confissão. Esses sinais não são coincidências. São verdades que escapam, revelando que o desejo continua vivo. Quem sabe ler o corpo enxerga o que muitos tentam esconder e descobre segredos guardados nas entrelinhas da presença. Por mais que a mente tente negar,
O corpo não mente. Ele treme, vacila, se aproxima e reage sem pedir permissão. É nessa entrega involuntária que a verdade se manifesta. Cada arrepio, cada pausa no silêncio, cada detalhe que escapa, é um lembrete de que sentimentos profundos não desaparecem facilmente. O corpo se rebela, mostrando que a chama ainda arde em silêncio. E agora, a pergunta que fica é: você já percebeu esses sinais em alguém? Já sentiu o corpo de outra pessoa revelar aquilo que as palavras jamais ousaram dizer? Se sim, você sabe a intensidade de estar diante de um desejo que insiste em sobreviver. Porque no fim, não são as frases ensaiadas que importam, mas os detalhes que escapam sem controle. E é nesses detalhes que mora a verdade mais poderosa.